Depois que um filho nasce, é fato que o casal muda. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a perspectiva dos homens nas transformações que a conjugalidade tem depois da paternidade. Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said. E esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco a rotina junto com vocês. O episódio de hoje, a gente tem um convidado super especial, que é o Marcelo. O Marcelo é psicólogo, psicoterapeuta, mas acho que você pode se apresentar aí um pouquinho, Marcelo. Beleza, primeiramente obrigado novamente, já nos falamos um pouquinho antes. Obrigado pelo convite, é sempre uma felicidade a gente ver o projeto alcançando pequenos espaços, né? Cada convite é um presente para a gente, de fato. Bom, eu sou o Marcelo Marinho, né? Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, sou formado pela UNB, Universidade de Brasília, em 2008, e desde o estágio, que eu comecei uns 2 anos antes, a gente já trabalhava com famílias. E depois da formação, né, da formatura, eu também segui trabalhando com famílias, com psicoterapia de casal, de famílias. Trabalhei um pouco na educação e na lógica que a gente... na bandeira que a gente tinha na época também tinha muita agregação da família com a escola, né? Então, há 5 anos, com o advento da paternidade, também a demanda, né, por casais que têm filhos pequenos, ou mesmo as questões do desenvolvimento infantil, que depois do nascimento das minhas filhas eu fui tentando me aprimorar, estudar um pouco mais, até porque eu estou vivendo, não era nem para trabalhar, né? Assim que a Anne, minha companheira, engravidou, eu revisitei minha apostila de psicologia da infância, para tentar ver, relembrar, né, algumas coisas que eu estava prestes a viver e a conduzir como criação, né, das filhas. E percebi assim que a gente sabe, tem muito conhecimento importante, bacana de colocar para o mundo, né, de divulgar, de compartilhar. E muitas questões do desenvolvimento infantil são distantes da realidade de muitos pais, né? Então, nesse sentido, a gente criou um projeto, que é um projeto Pai na Roda. É um espaço de reflexão e rodas de conversa sobre a paternidade, os infinitos temas que a paternidade tem, né? Infinito mesmo. Então, um dos temas muito fortes, que recorrentemente fazem parte das nossas conversas, eu diria que é um tema transversal, porque pode falar do assunto X, beira na conjugalidade, né? E não só a conjugalidade, até abrindo um pouco, a gente nem fala assim do casal, a gente fala da dupla, porque também tem vários tipos, né, de laço, de elo entre o pai e a mãe de uma criança. Alguns são casados sim, muitos não, tem muitas realidades distantes, pais solos, né? Então, se eu falar a dupla, é muito como vício, né? Porque lá tem um espectro maior de realidades, assim. Então, mas aqui o foco é na conjugalidade, né? A dupla que segue junta, que passa pela tormenta ali, pelo desequilíbrio, pelo meteoro. Eu gosto de falar assim, um meteoro bonito, que é um filho na vida, uma filha. Esse vai ser o nosso espectro de hoje, não é isso? É isso aí. Exatamente. A gente tem uma experiência bem grande, né, nesse momento, principalmente de muitos casais aí com esse momento inicial de crise, né, com a chegada de um primeiro filho ou de uma primeira filha. E aí no episódio anterior a gente trouxe muito da perspectiva das mulheres, assim, né, como que elas foram notando as mudanças nessa relação conjugal quando elas passaram a ser mães, né? E a gente sempre fala, né, dessa importância aí dos diferentes papéis, né, do papel da conjugalidade, da parentalidade, enfim, mas a gente vai tentar hoje trazer alguns depoimentos para guiar a nossa conversa que falam especificamente desse aspecto da conjugalidade. É bem verdade, assim, que acaba que existe uma ênfase muito maior, né, nesse momento da chegada do primeiro filho, na mãe, né? Pouco tem, assim, eu achei poucos estudos falando, assim, sobre a experiência paterna, né? Não sei como é que você também tem essa vivência, Marcelo, mas achei poucas coisas, assim, que falassem da experiência materna.
E a gente sabe que todo mundo passa por mudança, né? A gente, como terapeuta sistêmica, fala que é um fenômeno que afeta todos e, inevitavelmente, todo mundo vai ter demandas psicológicas diversas, enfim. E a gente precisa falar sobre como isso afeta o pai, né? Porque essa experiência dele vai afetar desde o vínculo com o filho até a relação com a mãe do bebê, né? Com certeza, afeta tudo, né? Afeta a vida como um todo. Não sei se vocês são mães, mas a gente sabe isso, né? Conscientemente, assim, que a chegada afeta em todos os lados, no trabalho, na relação com a nossa família, na relação com nossos amigos, muito, muito na relação conjugal, muito na pessoal, né? A questão ali na veia mais individual também, porque é como se fosse um novo encargo, né? Uma nova responsabilidade das grandes, se não a maior, e acho que é inevitável mexer, né? Inevitável uma mini crise, nem que seja uma crise saudável, das mais saudáveis, mas a crise é inevitável. Uhum. As crises grandiosas também são muitas. Na última pesquisa que eu vi, 20%, né? Ou mais dos casais se separam no primeiro ano. A gente já falou aqui isso também. No episódio passado eu pude ouvir. Uhum. E assim, tem uma coisa, né, que muitas vezes a socialização dos homens também coloca eles, às vezes, num lugar de mais distanciamento, de pensar sobre essas questões até de forma prévia, assim, né? Então, às vezes, é muito comum a gente ouvir, assim, né, as falas do tipo, mas deve ter alguma coisa errada, chora mesmo, assim, a noite toda, não, essa criança que, né, tem que achar alguma solução, ou, assim, eu não consigo realmente acordar, eu não dou conta de ficar acordado de madrugada, né, de talvez assim nem estar um pouco, né, preparado ou ciente aí do que vai vir de atribuição, né? Isso chega muito lá, Marcelo? Chega muito, assim, aquela história assim, do cair a ficha, né? Porque muitas vezes a paternidade é idealizada, quando ela é pensada, nas ocasiões, que também não é muito comum, né, no masculino, digamos, normalmente ela é pensada idealizada ou apavorante. Pelo menos no nosso público, no pessoal que vai para o projeto, que é o quê? É um homem, pai, que de alguma forma buscou um espaço coletivo com outros homens, relativamente terapêutico, porque a ideia inicial é uma roda de conversa, mas conforme as pessoas vão se conhecendo e o tempo vai passando, vai tornando algo terapêutico. Então, digamos que o pessoal com quem eu convivo no projeto já tem esse recorte. E ali nesse nicho, digamos, a idealização é muito maior do que o temor. Né? As crises vêm para todos, para quem temia, para quem idealizava, cada um de uma forma. Mas, de repente vem a ficha, o real, um bebê, uma criança com a sua demanda. Eu percebo muito assim que, de certa forma, eles estão até mentalmente preparados para o que vai vir, mas mesmo se a gente está mentalmente preparado, a vivência é diferente, né? Encarnar ali a coisa. Eu vejo também assim que muito se vê como uma soma, né? Como algo novo que chega e pouco se sente assim previamente o que a gente vai perder com isso, né? Perder no sentido dos espaços, das liberdades, dos hábitos, dos afazeres, da rotina, de um monte de coisa que se renuncia, porque é exigido naquele tempo a criação, né? E não só a criação, como a gente vai falar aqui, a dupla, né? O exercício da família ali, de um triângulo entre um pai, uma mãe e um filho ou uma filha que chega também, né? Então, eu falo disso assim para início de conversa, porque a individualidade, né, masculina, digamos, culturalmente ela também tende a ser protegida. Os privilégios do masculino, que de repente também são cerceados e é uma das grandes vias da crise, né? Então aqui a gente vai falar da conjugal, mas aqui só para lembrar assim, que a crise individual também é importante, né? Da imagem, da identidade, esse local de repente um pai e tudo o que isso traz. Concordo muito que não se iguala ao que traz para uma mãe, isso não está nem em discussão, né?
como aqui o nosso filtro vai ser esse. Então, eu vou lançar uma lupa, né? Nesse sentido que, como vocês falaram, assim, tem pouco estudo, pouco não, tem menos, né? Comparativamente, tem menos blogs, perfis, revistas, Sim, sim. matérias, tem menos tudo, né? Uhum. E lentamente a gente vê que tem aumentado, né? A discussão sobre a paternidade para quem está um pouco nela, assim, a gente consegue ver de dentro que ela está se ampliando, ainda muito timidamente, mas está indo, né? Que é um motivo de muita Sim, felicidade, faz a gente curtir esses convites, né? Porque sempre são espaços para outras escutas também. Uhum. com certeza. Bacana. Bom, A então gente, vamos inclusive, começar. Pode falar, Amanda. a gente está no Novembro Azul, né? Assim, que é o mês que a gente lembra aí dos cuidados da saúde do homem. E aí eu acho que é importante a gente estar, não foi meio coincidência, mas de como que também, né? Todas essas formas de cuidado, de pensar, de sentir, né? Eles têm avançado, mas ainda realmente precisa de mais espaço para a gente discutir, né? Para ampliar isso, assim. Então, bom, a gente vai Uhum. trazer hoje o episódio, na verdade, diferente dos outros, vai tentar trazer aí mais de forma contínua os depoimentos e os nossos comentários, e aí no final a gente sempre gosta de trazer algumas sugestões de livros, filmes, algumas coisas. Então vamos lá, primeiro depoimento. Eu sou casada há 5 anos e temos 2 filhos de 3 e 2 anos. Estamos em uma fase bem complicada, pois não só a questão das crianças e a educação dela tem sido um problema, como a libido da minha esposa também. Eu hoje me sinto em uma prisão, na qual eu vivo para os meus filhos quase que como um escravo. Por vezes, penso até que eu nunca soube ser para a família, e talvez isso seja mais uma dificuldade. A maioria das minhas brigas com a minha esposa são por causa das crianças. Temos entendimentos muito distintos de como educá-los. Eu acho que ela conversa muito mais do que devia, ela acha que eu sou muito rígido. O casamento mudou completamente após o nascimento do mais velho. Passamos a viver para ele. Desde então, quase não temos conjugalidade. Quando ela engravidou de novo, eu senti que eu fiquei sobrecarregado com o mais velho, como se somente eu fizesse as coisas. Foi um momento muito difícil. Aos 6 meses de gravidez, só não pediu divórcio porque ela estava grávida. Meu segundo filho nasceu em um momento em que estávamos brigados e foi uma coisa muito esquisita. Eu, por vezes, me arrependo de ter tido mais um filho. Ela, algumas vezes, fala em ter mais um. Eu não quero mais filhos porque já não estamos em uma fase boa para o casal e acredito que mais filhos adiaria ainda mais o encerramento desta fase. Já começamos com um depoimento azedo, né, Marcelo, que você falou. No começo eu brinquei, né, que tem do doce e do azedo, né, do amargo também. E acontece muito, né, antes mesmo, como vocês conhecem, né, os ciclos de vida, que começa lá na formação do casal. É uma coisa que eu tento trazer muito. Inclusive tem um grupo das nossas rodas que é só para os grávidos, né, que é uma forma de preventiva, talvez, né? Não só preventiva, Que legal. mas até a discussão da gestação, o papel do homem, o local do homem, e também anunciando um pouco dos fenômenos mais comuns que vão acontecer. E lá, nesse raciocínio, eu gosto muito de pensar no elo, né? O elo conjugal, como se fosse um campo mesmo, um campo histórico de sentimentos, de tempo, né? Que as duas pessoas criam entre si, invisível, afetivo, né? Que vai ser muito testado com o advento de um filho, né? Em outros sentidos também, esse elo passa por vários, né? Por vários desafios. Sem dúvida, a gente brinca assim que o filho é como se fosse um ganchinho que se coloca nesse elo até se formar ali uma triangulação sentimental, enfim. Mas o que eu quero dizer? Que com o peso de um filho, de uma filha, não é todo elo que se sustenta mesmo, né? Depende muito assim da robustez do que foi formado ali, e se não teve um tempo grande, porque muitas vezes não tem, como isso vai se formar, né? Mesmo com o filho, né? Naturalmente é um processo um pouco mais difícil, porque até para quem já está, sei lá, há muito tempo junto, o filho vai concorrer no sentimento, na sexualidade, né? No tempo, com o casal. E para quem está formando isso, é um desafio até um pouco maior, que é meio que desenvolver o início desse elo junto com outro elo, que é o elo paterno, no caso dos homens, né? Então,
um momento muito, muito importante, assim, né? E, como eu falei, a crise é um fato, né? Na minha opinião, na minha vivência. A questão é o nível, né? E a primeira coisa, uma das mais que a gente ouve, vem na via da sexualidade. Então, no relato também tem isso, né? Ele fala A gente recebeu vários que falavam disso. A gente trouxe esse, mas vários outros falaram disso, né? Sim. Que eu também sempre acho muito legal discutir, né? Previamente ou durante com os pais que a gente conversa, porque é onde se sente muita falta, né? Eu diria assim que a relação do homem com a sexualidade dele é muito deturpada, por que não dizer, é muito viciada culturalmente, por que não dizer, e torna crítica às vezes um espaço de tempo que é transitório, que tende a ser transitório, né? Que mesmo assim é muito difícil, né, de se suportar nesse novo local que o homem, né, de repente é colocado, né? E na via sexual, eu acho importante, eu até falo que é isso mesmo e tem que ser, né? Porque a libido feminina, ela vai estar direcionada à criança. E tem que estar. E a do pai tem que estar também, né? Tem assim, Exato. a gente não é muito de dizer o que deve, não é receita, né? Não é um curso de como ser pai. A gente recebe as paternidades das mais variadas ordens, né? Mas a sugestão é essa, presença com afeto e com consciência, né? Então, essa crise na sexualidade muitas vezes é a origem do que vai ser os divórcios, né? Eu diria que representa muito conflito na parte do homem, né? Normalmente os homens que estão menos sintonizados com a mulher nesse momento, que estiveram menos sintonizados com a gravidez, e mais ainda, que tem, eu diria, menos recursos para lidar com a falta que um abalo, digamos, transitório na sexualidade vai fazer na vida dele, né? Que é uma turbulência mesmo, né? É uma nova forma de lidar com o corpo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando da nossa bioenergia, da nossa homeostase como ser, né? E de repente tem um período mais difícil do puerpério. Muitos homens têm muita dificuldade com isso, né? E aí se associa a raiva, o ímpeto às vezes agressivo ou a fuga mesmo na ideia do divórcio, né? E aí até tem uma cobrança muitas vezes, né, das mulheres, e aí isso na verdade acaba distanciando ainda mais, né? Porque no episódio delas elas falaram disso, assim, né? Também dessa sensação de que não queriam, não tinham disponibilidade, interesse naquele momento, e essa cobrança era mais, né, mais uma questão, assim, né? Sem dúvida, né? Eu gosto muito de provocar, dizendo assim que sexo não é um direito, né? É uma conquista, digamos. Então não tem essa de cobrar, né? Porque é esposa, porque tá junto. É uma conquista. E o puerpério, principalmente, é um momento que precisa mesmo de muito respeito nesse sentido. A mulher numa integração muito forte, quase fusional, isso é meio polêmico, quem sabe depois a gente fale sobre isso, que não vai estar realmente disposta, e é muito importante de se respeitar, e parece simples, né? Mas na prática, assim, o que a gente vê é um motivo mesmo de muita tormenta. E até, e, a, é, e até isso, né, Marcelo, que você falou dessa necessidade também da libido do pai estar direcionada para esse afeto, né, para esse filho. A gente vê muitas pessoas falando assim, como que os homens se sentem excluídos nesse processo, assim, sabe? Não é incomum a gente ouvir falando assim, porque eu fui deixado de lado, porque minha esposa não quer mais saber de mim, me sentindo até excluído dessa dia de mãe e filho, mãe e bebê, que realmente nesse início né, é isso que a gente tem. Mas como que também precisa ressignificar, porque a partir do momento que esse pai também está integrado nisso, que essa energia está direcionada para essa paternidade com afeto, ele também se sente parte, né, também. Isso também pode ajudar nesse sentimento de fazer parte, de estar integrado, né? Sem dúvida, né? Diria assim que uma parte da libido, pensando a libido de uma forma mais ampla, né? Sim, sim. A disposição energética para algo, assim, né? Do desejo.
Então, uma parte da libido se sacia mesmo quando a gente a investe na criança, né? E eu gosto de provocar, eu falo provocar porque esse ponto é sempre polêmico lá, né? Que a gente é meio que conduzido a um local meio de escanteio mesmo, né? De início. A gente fica ali, de certa forma, numa coadjuvância, mas não numa coadjuvância de tarefa, de prática, de empenho, né, no exercício. Eu diria uma coadjuvância na fusão com a mãe que a criança tem, né, nessa relação que é muito intrínseca, não vou dizer natural, não estamos falando de instinto ou coisa semelhante, mas falando de um orgânico, né, de um biológico, que eu diria assim, que a paternidade, esse próprio elo com o filho, com a filha, ele é uma conquista, né? Uma conquista longa, né? Então, até o pai meio que se sentir realmente, como dizer, contemplado pelo filho ou pela filha como o pai, é uma processão de anos às vezes, porque a vivência de um ser infantil, ela é diferente mesmo, né? Enfim, a minha filha me chamando. Tô aqui em cima, filho, eu já volto. Tá bom, tá bom. Ao vivo, né? Home office. Tá ótimo, a gente adora essas... Isso. E também vale lembrar, assim, que às vezes a gente também, não vitimizando, mas colocando esse dado, né? De socialmente, culturalmente, também na conjugalidade, às vezes a gente também não é convidado ou confiado a tarefa do cuidado, né? Que é uma coisa que também ajuda um pouco assim nessa dificuldade, né? Então eu digo assim que esse local do ser pai, da forma como a gente tenta sugerir, né, refletir, ele é um local de busca mesmo, né? Ele é às vezes um atravessar algumas barreiras que se colocam, né? E no relato dele eu achei legal assim porque o que ele sofreu com o filho mais velho, era um menino, se eu não me engano, né, que nasceu. Ele sofreu porque ele quis estar junto, né? Ele está ali no azedo, na dificuldade, porque ele se propôs, e é difícil mesmo, né? Eu falo isso porque são muitas as realidades de quem não se propõe, de quem ou nem assume, né? Ou numa primeira turbulência também se esquiva, né? Se redireciona para um caminho mais individual, enfim. Então, apesar do azedo, apesar da turbulência, é uma turbulência porque ele se implicou, né? Claro que, como a mãe também, é um grande aprendizado meio que instantâneo, né? É muita coisa para entender de uma forma rápida. É muito comum a gente pensar assim na conjugalidade como as coisas, eu diria até extraordinárias, né? O próprio sexo, aquele vinho numa sexta-noite, uma saída para um barzinho ou para alguma coisa de diversão, né? Normalmente nos relatos, quando a gente vê assim que a conjugalidade ficou prejudicada, normalmente é essa via, né? Eu penso assim que, e aí talvez seja já a parte do doce, né? Que a conjugalidade é muita coisa, né? É muito reducionista até a gente colocar como prioritário ou prevalente essa linha do que é numa conjugalidade o extraordinário, né? O extraordinário pensando assim, o sexo, pelo menos para casais com filhos, por um período como algo extraordinário, a saída à noite é algo extraordinário. E essa reflexão... Algo assim, que saia da rotina, assim, né? Exato. E a rotina é o ordinário, né? Uhum. E o quanto de abertura que há para no ordinário, para no ordinário o exercício da conjugalidade acontecer também, né? Na via afetiva, na via da cumplicidade, na via da parceria, na via de duas pessoas, uma dupla, né? Implicada num projeto que é ser pai e mãe, né? Querendo dizer assim, que abre-se também um grande leque muito rico para a integração da conjugalidade, né? Mas também, como a gente está nesse momento agora,
do buraco que se cria, né, da reorganização conjugal que é preciso fazer e que é preciso muita adaptação mesmo, né? Quem não consegue, né, sofre muito com isso, os pais, as mães e as crianças, mais do que todos, né? A gente vai ter, acho que, uns depoimentos que traz esse aspecto aí, né, mais positivo, mas eu acho que fica claro, assim, para mim também, né, como que talvez esteja ausente, né, ou, não sei, escassa aí um tipo de comunicação em que ele consiga, inclusive, dizer, eu não quero outro filho, né, a gente até teve também experiências, assim, no consultório, de que era inadmissível para o homem pensar num terceiro filho justamente por participar ativamente, né, desse momento aí com os 2 primeiros, e de estar exausto, de não estar mais topando, ficar mais não sei quantos anos sem dormir direito e tal, né? E como que talvez isso precise ser negociado, assim, mas precisa ser conversado, né? Enfim, pode ser difícil, porque os desejos podem não estar batendo, mas não é qualquer coisa, né? Ter um terceiro filho, né? Acho que você pode falar, inclusive, né, pensando na sua experiência. Então, assim, isso precisa ser dialogado, né? Sem dúvida, né? Até porque eu diria que é das tarefas mais difíceis da vivência, da existência, né? A ideia de criar, de educar, de estar junto, de ser amparo, né? Para um ser em formação, enfim. E como você bem falou, Amanda, nem sempre, eu diria assim, em grande parte dos casais, nem sempre o diálogo ele é forte, né? Ele tem um terreno ali saudável de diálogo para poder falar, inclusive disso, né? Uhum. E quando um quer, o outro não quer, né? Como é uma equação difícil, porque ambos querem se realizar nos seus desejos, ali naquela dupla, naquela conjugalidade. Quando um não quer mais, já viveu uma experiência, a gente brinca assim, quando a coisa começou a se organizar, de repente a gente vai resetar ali o jogo, começar tudo de novo, desde do início ali dos processos de gravidez, de nascimento, de madrugadas, né? E aparentemente no relato não foi tanto, né? Ou até foi, mas ele talvez não tenha se colocado, ou se colocou, mas na negociação ali acabou topando e agora eles estão sentindo mesmo a responsabilidade, o tempo que se exige, né? E eu gosto de dizer assim que, voltando àquela ideia do escanteio, né? Que designado a um local terceiro, digamos assim, por um tempo, nesse local terceiro, parece assim uma coisa de exclusão, e não deixa de ser, se a gente está pegando como referência a dupla mãe e filho, que tem uma conexão mais importante, assim. Depois a gente vai conquistando, né? Mas inicialmente é muito forte, né? A amamentação é um dos exemplos disso, né? Como que o elo de dois seres ali no ato, digamos, sublime da amamentação, cria mesmo uma integração, né? E a gente vai aos poucos tentando conquistar esse espaço, né? No lugar da conjugalidade, eu gosto de pensar que também assim, também a gente vai buscar tentar conquistar, porque não é um direito, né? O retorno dessa mãe para um local de mulher. E não nossa mulher, né? Mulher, esposa. Mulher, né? No sentido mais amplo, assim, porque eu acho que a gente tem um papel legal nesse estímulo de um resgate, né? Porque em muitas situações a própria identidade da mulher, ela se mistura bem, né? Com a materna, com a maternidade. E acho que é um pouco do nosso papel esse convite, né, à mulher para esse retorno, né? E, de novo, não pela sexualidade, para a gente, né, tentar restabelecer uma forma que acontecia, porque restabelecer não existe, né? Eu acho que a gente vai acabar encontrando uma nova forma, não tem um retorno, né? Mas que passa muito assim por esse ato da conquista, né? Do buscar um espaço, do esperar um momento, de ver, né? O momento em que começa a ser possível esse retorno da mulher, de condição de mulher, de uma forma mais ampla, né? Exatamente para entrar nessa linha assim do homem, convivo com homens, vejo homens com várias realidades, já falei assim que o grupo de pai ali é um nicho um pouco mais específico. Mais privilegiado, assim, né? Mas
essa ideia de que a mulher tem que fazer um esforço, ou brincadeiras à parte no sentido assim de que é meu por direito, né? Ela é minha esposa, né? Esse local do sexo como um direito é um ponto importante mesmo de ser conversado, né? Porque a princípio, nas ilusões e idealizações, a gente imagina que vai ser rápido, que vai ser simples, tem a tal do resguardo, né? Que pressupõe-se cerca de 40 dias, né? E que depois disso, magicamente, tudo some. Né? Uma coisa meio mágica mesmo. E não, né? Gritemos que não, na verdade. A ideia do retorno dela, essa condição de vida, de trabalho, é uma incógnita, depende dela, né? E então, assim, essa ideia de, pô, passaram ali 40 dias, o médico falou que já está liberado, né? Então a gente já vê os sistemas, assim, de um médico que fala, não é a mulher que fala, né? E, enfim, a gente ouve muito nesse sentido. E no meu local, né, de psicólogo, desse grupo, esse projeto, sempre provocando, assim, quando a gente percebe coisas nesse sentido, falas nesse sentido, né, numa micropolítica, digamos assim, né? Mas que, sem dúvida, e eu falo até por mim, né, eu vivi essa crise também, mesmo lendo lá a apostila da psicologia da infância, que eu resgatei quando eu soube da gravidez, ou nos estudos, ou sabendo o que vai acontecer, ou no próprio local de psicólogo, psicoterapeuta conjugal, psicoterapeuta de família. Digamos que eu sabia, mas saber é diferente, né? Então, Totalmente. na primeira filha eu senti mesmo. Então, pessoalmente falando, junto com a ideia da privação da minha liberdade, né, que eu tinha isso como algo muito caro para mim, né? Pra gente, ela também, ou juntos ou separados nas vivências individuais. A individualidade e a questão da sexualidade e da afetividade, né? E nesse final até amplio para mais um ponto, né? Porque afetivamente, não só sexualmente, digamos, libidinalmente, mas a gente também não ocupa mais o mesmo lugar, né? Existe um serzinho ali que demanda e puxa muito afeto. É muito encantador, é muito bonitinho, é muito fofo, muito cheiroso e puxa afeto, né? E pensando assim que a nossa energia libidinal, afetiva, enfim, ela tem um limite, a parte até do afeto que a conjugalidade tinha, vai para a criança, né? Então eu vejo muito isso também, algumas crises que não são tão da sexualidade, são do afeto, da amorosidade, do carinho, do olhar. Dessa expectativa que volte, como você falou, né, a ser como era antes, né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, de se permitir construir algo novo, né? Porque senão também fica uma frustração muito grande, né? Porque não vai ter esse retorno ao que era antes, né? Não tem como, tem outro ser ali, ou mais de um, enfim, que não vai permitir que esse casal volte a ser só uma dupla, simplesmente um casal, né? Uhum. E até isso que você fala da crise, né, Marcelo? A gente sempre traz aqui a crise como uma grande oportunidade de mudança, e a gente talvez encarar dessa forma, né, que a crise vem para poder que essa família se torne, né, uma outra forma de funcionar, que vai ser necessária agora, enfim. Que a crise vem para um lado bom também, né, para uma readaptação, para uma ressignificação dessa relação também. E você falou dos 40 dias, assim, né? Eu fico pensando que muito do que a gente ouve, assim, também tem a ver com como é que foram esses 40 dias, no sentido aí, né, de como que o papel parental até contribui para o conjugal, no sentido, assim, dessa mulher, às vezes, se sentir sobrecarregada, sozinha, né? E aí, depois de 40 dias, agora ela ainda tem que estar disponível para uma pessoa que talvez ela não tenha esse sentido, né, parceira então também tem uma coisa, às vezes, né, são papéis distintos, mas eles se retroalimentam às vezes, né? Sem dúvida, o tempo todo, né? Sim. E eu diria assim, encontrará, né, um novo arranjo, um novo formato. Normalmente é um equilíbrio maior, né, um equilíbrio mais robusto, quando a gente consegue chegar a um novo equilíbrio depois de um desequilíbrio, de uma crise, chegará lá quem conseguiu passar, né? Com certeza. Quem
a dupla, o elo que de alguma forma conseguiu se sustentar na turbulência que vai vir, né? E é nessa turbulência que há muito escape, né? E não só de fugas do masculino, né? Tem também até decisões de não do feminino, das mulheres, que também não querem. O puerpério mexe muito, né? Sentimentalidade, com a vida, com, eu diria assim, o nosso ser no mundo. E muitas vezes nessa reconfiguração individual, o homem ali não está mais naquele local, né? Acontece também. Menos, né? Acho que a ideia da saída, vou falar fuga, né? Porque muitas vezes é uma fuga mesmo. Mas vale lembrar assim, que muitas vezes a ausência paterna não é só irresponsabilidade ou só covardia, digamos assim, não egoísmo. Às vezes é um profundo medo, né? É um Claro. profundo sofrimento assim que esse papel traz para um homem que não vai ter às vezes um recurso para se sentir disposto a passar por isso, né? Sim, com certeza. Acho que a gente podia ler um próximo depoimento que fala da experiência de um homem justamente que está nesse primeiro mês de vida aí da filha, para a gente poder complementar um pouco mais. Pode ser? Pode, claro, ele está junto comigo, que eu estou no primeiro mês da minha terceira. Quando as pessoas me perguntam como está a vida após a chegada da minha filha há um mês, eu gosto de brincar falando que tem sido o momento difícil mais facilmente vivido. Existe um processo de mudança intensa na relação com a minha companheira, desde o início da gestação e, na minha opinião particular, foge bastante daqueles clichês que estamos acostumados a escutar. A mãe só vai dar atenção para o bebê, a relação desgasta depois de um tempo, você vai perder a vontade de ter relação e etc. Tudo é um processo de preparação mental prévia, no meu ver. Por que é difícil? Porque a gente passa por algumas provações, desde ver a sua esposa fazer cocô na sua frente de tanto esforço que ela fez durante um parto, até as brigas por achar que o jeito dela de cuidar é melhor. E por que eu falo que é fácil? Porque o difícil não é nada perto do que acontece na relação. De novo, sempre achei que minha relação com a minha esposa foi especial, desde que nos conhecemos. Então, entendo que minha opinião pode ser um pouco enviesada e romantizada. Mas tem sido uma relação de tanto orgulho. Eu olho para ela e vejo uma pessoa que ninguém mais conhece, só eu. E isso, depois que nossa filha nasceu, ficou muito mais forte. O que é achar algo difícil ao ver a minha esposa olhando com amor para a nossa filha, chorando nos momentos difíceis, pois não sabe o que fazer, pedindo minha ajuda para fazer algo que ela não sabe e mesmo brigando para eu cuidar da maneira certa da nossa bitoquinha. É claro que ela vai dar mais atenção para ela do que para mim, mas é claro que eu também estou dando mais atenção para minha filha do que para minha esposa. Se você se prepara antes psicologicamente para isso, afeta sim a relação, mas afeta de uma maneira positiva, sabe? Uma pessoa olhar a companheira e ver que o amor que ela tem por aquele serzinho, não se apaixonar mais ainda, tem algo que precisa ser resolvido. Estudo muito. Me preparo muito mentalmente antes e conheço muito a pessoa com que estou criando a minha filha. E fazendo isso, certamente o amor só aumenta. E a vontade de beijar, de ter relação e de dar aquele abraço de minutos só aumenta. Acho que esse é o depoimento doce. É o lado luminoso, né? Que anda junto, não sempre, né? Porque também, né, não é porque é mãe que vai ter esse relato desta mãe, né, de uma integração, de uma disposição. Acho que é importante falar sobre isso, inclusive no local aqui do masculino, né, que a maternidade também é no plural, tem várias formas, mas nesse também caso... é construída, né? Não tem essa de, né, ser mãe tem o instinto, né? Sim, que vem antes para a mulher, né? Que às vezes também as pessoas falam que o homem só desenvolve isso depois, né? Depende. Tem algumas partes que eu concordo que até tenha, assim, mas não no lado do instinto, né? Pensando o instinto como assim, virou mãe pronto, mudou. Mas eu vejo assim que na via do biológico mesmo, do gestacional, né? De um ser ali realmente integrado, né?
é um ponto polêmico essa fala, mas assim, deixando bem claro esse limite assim, entre o que é orgânico e o tanto que a cultura se apropria, os papéis sociais se apropriam desse orgânico. Enfim, e do que a Amanda falou, esse do gozar, né? Do, digamos assim, como a gente equilibra a individualidade com a conjugalidade, com a paternidade, né? Pensando nesse, é quase um equilibrismo chinês, difícil ali, né? Normalmente a conjugalidade é sacrificada, a individualidade é sacrificada, o lado materno-paterno cresce nesse momento, né? Só que tem esse porém, assim, e acho que vai muito de acordo com essa lente que
o cara, vocês não falaram o nome dele, né? Não sei se está identificado, enfim, Não. nem vem ao caso. Mas que a pessoa que relata tem essa lente, assim, de quando a gente se propõe, né? Quando a gente realmente investe libidinalmente, afetivamente, né? E aí, para quem não é da psicologia, colocando bem aspas aí no libidinalmente, falando como uma força de um desejo, e não com a Energia com a, mesmo. com a Uma energia. sexualidade em si, né? A gente se realiza individualmente no eixo da paternidade também, se a gente assim conseguir, né? Se a gente assim se dispor, né? Até para a gente não cair no vício de que assim, o que eu faço para mim, né? Depois que eu virei pai, o que eu faço para mim? Que se a gente for filtrar, realmente é muito pouco ali da individualidade em si, para aqueles que se propõem, né? Mas a partir do momento em que a gente goza do local do pai, né, que a gente curte, que a gente se entrega, que a gente brinca, faz careta, como a Amanda colocou, a gente também está se realizando ali. E a individualidade também está tendo um espaço. Não vai ser o mesmo espaço de uma noite, de uma festa, de um futebol, no meio de uma tarde de sábado, porque agora são outros rolês, né? São outros passeios, outras coisas. Até como forma, né, da gente ampliar esse equilíbrio mesmo. Eu lembro muito, assim, eu trago uma situação pessoal, assim, que foi uma madrugada muito difícil, da minha primeira filha, digamos assim, no primeiro ano dela. Só que quando eu acordei, ela estava ali do meu lado, né? Tipo, sorrindo para mim, assim, ela não falava, mas se ela falasse, ela diria assim, bom dia, papai. Né? Eu lembro de ter sentido isso, assim, que recarrega na hora, sabe? Aquele déficit de sono, aquele cansaço que a gente vai acumulando, principalmente no início da vida de um filho. De repente, num sorriso, num dia, numa vivência de um minuto que a gente consegue sentir, né? A potência do nosso sentimento amoroso, né? A gente se recarrega, né? E é muito legal ver isso, né? E aqui a gente entra numa outra questão antes de passar para vocês, assim, que é o homem e o sentimento, né? O homem e a emoção, né? Como que a gente é, às vezes, distante dessa lente que o colega falou, né? Dessa recarga que eu estou brincando aqui com o meu exemplo, né? De se permitir sentir o afeto que a criança tem, que a gente tem sobre ela, né? Na roda é muito fácil ver isso, assim, né? Que como a Amanda também colocou, é um espaço que a gente não está acostumado de chegar numa roda, um monte de homem, 30 homens às vezes, Desconhecido, às vezes, né? falando de um ponto íntimo, né? De uma vulnerabilidade, de um choro, né? Teve uma roda que para mim foi muito marcante, as rodas são temáticas, e a gente abordou o medo paterno, né? O assunto era simples e aí cada um ia trazendo livre, né? Teve um momento ali que estava todo mundo comovido, chorando, porque os medos são muito parecidos e, de certa forma, todo mundo entrando em grupo, em contato com isso, né? E aí vem a emoção, às vezes uma catarse, né? Que só revela, assim, o quanto que isso é reprimido, a gente é distanciado disso. É porque homem é para saber tudo, né? Como assim, homem é frágil, pode ter medo, pode não saber o que fazer, né? Então, acho que a paternidade também coloca em xeque esse estereótipo aí da masculinidade mais hegemônica, assim, né? Que, enfim, também não sabe, também não tem resposta, também precisa de ajuda, né? E é um desafio muitas vezes se ver nesse lugar, né? Porque talvez não tenha tido oportunidade antes, né? De estar nesse lugar, assim. E que violência que é isso ser tirado de nós, né? Total. Se brinde a sentimentalidade, a emoção, né? Que violência que é culturalmente isso ser retirado da gente, né? Em vários discursos, né? E de novo, não querendo colocar em nenhum comparativo em relação ao que a mulher vive, né? Toda essa questão de gênero, mas para dizer assim que vale falar, né? Nos espaços que o homem sofre muito também com essa estrutura. Muito. Esse machismo estrutural, com o patriarcado, que nos distancia do que há de melhor, porque o que é o sentimento, né? O sentimento, na minha visão, né, é a base da vivência. Né? E estarmos meio que esfriados em relação a isso é estarmos desperdiçando, né,
parte mais, digamos, de recarga luminosa da vida, talvez, né? Sim. Mas com toda essa discussão, né, que vem se ampliando da paternidade e mais ainda da masculinidade, aos poucos, timidamente, felizmente isso vai avançando, né? Sim, eu fiquei lembrando até aqui de um exemplo de uma pessoa que eu conheço, um homem, né, que ele viveu um processo depressivo profundo depois do nascimento do filho. Ele até fala que foi uma depressão pós-parto, assim, apesar de ser super incomum, né, a gente falar sobre isso, mas que veio muito atribuído a esse papel do homem provedor, assim, que a grande coisa que ele ficava pensando era assim: "E agora? Eu vou ter que dar conta dessa família? Será que eu vou dar conta? Será que" enfim, e muito medo de falhar, assim, né, então, é exatamente isso que a gente está falando, assim, como que o machismo traz esse sofrimento muito grande quando coloca em xeque essa eficácia, né, essa eficácia do homem, essa necessidade de estar ali, dando conta, independente de qualquer coisa. Sim, tudo que está associado a essa expressão, né? O pai de família, né? Uhum, Toda a carga uhum. que tem em cima disso, assim. E no relato, voltando a ele, também vale lembrar, assim, aí eu trago o Winnicott, né, que traz um conceito que para mim é muito importante, assim, do nosso local, né? Principalmente no puerpério, que é um local ali de continência, né? Da gente, de alguma forma, conseguir ser amparo, né? Das outras coisas da vida, porque não é porque a mulher virou mãe que acabou tudo, é só criança. A vida segue, conta, compras, a gerência mental, né? Então, para fechar um pouco assim o raciocínio, né? De certa forma a gente é colocado ali de escanteio dessa dupla, em relação a essa díade, que é tão forte, né? Mas isso não significa que a gente pode se dar ao luxo de ficar ali no escanteio e de se esvair, não. Esse local de escanteio é meio que para o amparo dessa dupla, né? É cuidar do resto, digamos assim, Uhum. cuidar da esposa, né? Que realmente precisa muito do amparo, da ajuda, acordar junto, né? Mesmo que seja para não fazer nada, mas para se mostrar ali junto, né? Numa madrugada, digamos assim. A Então ele traz um Luísa, no outro episódio, dava um exemplo disso, Marcelo, do levar a água para enquanto ela estava amamentando, né? Assim, que era o que podia, assim, mas era o estar junto, assim, né? Podia ser visto como algo de escanteio, mas para ela era super importante que ele trouxesse a água enquanto ela estivesse amamentando, né? Então é um sim, papel muito importante, mesmo que não seja a pessoa que está amamentando. sim, da água ao calendário de vacina, ao assumir as contas, não pagar necessariamente, né, na ideia do Sim, provedor, sim. mas da assumir a gerência, né, Ah, Sim. de muita coisa que é viável, mas que eu diria assim, na experiência, assim, até as mulheres também às vezes têm dificuldade, né, de sim, a gente confiar um até. calendário de vacina ao pai, sei lá, né? Uhum. Não, e tem no depoimento, né, ele fala assim: "Muitas vezes eu fazer do jeito de não fazer do jeito dela, e isso ser um motivo de reclamação". E a gente ouve muito, muito, muito isso, né. E eu acho que é importante você falar sobre reivindicar também um protagonismo, né? O homem reivindicar esse protagonismo, ainda que às vezes nem seja possível, assim, porque a gente entende como sendo um processo assim também dialógico, assim, né? As mulheres às vezes têm dificuldade de delegar, né? De também dar essa autonomia, elas reivindicam o que eles não fazem, mas quando fazem, eles não fazem do jeito certo, né? Mas ao mesmo tempo também esse homem às vezes fica nesse lugar de que ela vai reclamar, então, né? E aí, na verdade, tem que ser os dois, assim, né? Um tenta um pouquinho mais, aí o outro, né? E também entender isso como um equilíbrio dinâmico, né? A gente tem falado muito aqui, talvez, desse momento aí dos filhos pequenos, mas ao longo da vida também as demandas vão mudando. Então, tá, você vai dormir a noite inteira, mas daqui a pouco ele vai virar adolescente, aí você vai voltar a ter que acordar de madrugada e tal. Então, assim, tudo isso vai mudar também, né? Essa relação conjugal também vai passar por vários momentos, né? A gente trouxe aí vários episódios sobre esse ciclo de vida mesmo, né? E como que esse equilíbrio, ele é dinâmico, né? Não vai ficar do mesmo jeito Para para sempre. sempre. Sem dúvida, né? E aproveitando isso, né, essa questão dinâmica, até para lembrar que esse local de escanteio ele também é temporário, né? Porque aos poucos a criança vai se revelando, vai se
distanciando um pouco do elo tão forte com a mãe, vai criando sua própria individualidade, sua própria forma de ser, né? E nesse momento, o pai ele é uma figura absurdamente importante também, né? Primeiro, assim, como um local de referência, né? E, de novo, o Winnicott ele diz assim que ele tem um conceito, que é da preocupação materna primária, que é muito questionável ao olhar do gênero atual, assim, que sugere essa fusão, né, isso que eu estou falando. Eu, particularmente, acho que essa fusão tem um lado orgânico, real, mas tenho muitas críticas em relação ao que fazem disso, né? Por causa dessa fusão, em razão dela, soma-se muita coisa, deturpa-se muitas coisas. Mas ele traz isso, assim, que o homem, no caso que ficou, né, presente, ele, para a criança que começa a se diferenciar, ele também é uma referência assim de alguém que nunca perdeu sua unidade, né? Pensando que a mãe se funde, usando esse conceito de que a mãe se funde à criança e o pai supostamente não, né? Nesse nível que o Winnicott coloca, o pai ele se manteve, entre aspas, inteiro, único, uma unidade. E ter ali essa unidade também é uma referência importante para a unidade que a criança começa a construir em cima dela. Enquanto a mãe também volta um pouco, né? De novo, entre aspas, de novo usando esse conceito para ser bem específico. Enquanto ela volta a esse local, né? De talvez voltar a uma parte do ser mulher, não tão mesclada com ser mãe, né? Ela passa por um pouco desse processo, o homem relativamente não. Então, tem esse ponto. E tem também, assim, o ponto de que a gente também vai conquistar uma criança, né? A gente também parte para a reconquista da conjugalidade, da mulher enquanto mulher, né? É muito legal quando a mulher também se dispõe, porque muitas vezes a mulher também se recusa, até porque os filhos às vezes são usados como escudos ou como intermediários para muitas questões de uma dupla. Né? Sobre isso que você estava falando, né, Marcelo, assim, já ouvi de alguns homens uma coisa assim de tipo, mas quando a criança é muito pequena não tem um jeito, eu adoro pensar quando assim, ele tiver maiorzinho, eu puder mostrar a minha coleção de carrinhos e levar no futebol e tal, mas aí a gente tenta conversar sobre como que é importante que isso seja construído, né? Se você está ausente até a criança chegar aos 6 anos, né? Não é de repente que esse amor vai se constituir ali, né? E que você vai ser uma pessoa que ela vai reconhecer enquanto autoridade, enquanto figura de afeto e tal. Então, como que é importante, né? Isso ser uma trajetória mesmo, assim. Acho que até a parte assim de estar em terapia, seja ela individual, né? Um contexto em grupo como o seu, ou de casal e família, né? Como a gente costuma atender, é importante até para a gente perceber que há algumas dificuldades nessa aproximação e tudo bem, né? Assim, a gente também não nasce aprendendo e sabendo lidar com criança, mas que tem que ser, né? Mesmo que seja de forma coadjuvante no início, mas tem que estar junto, né? Porque isso não se faz de repente, né? Isso, a gente aprende, né? Erra, é difícil, para a mãe também é difícil, mas a gente vai aprendendo a pentear cabelo, a combinar roupa, né? Usando 2 exemplos de inúmeros, assim. Acho que é natural termos dificuldade no início, né? Para esse aprendizado, repito, dessa tarefa que talvez seja a mais difícil, a mais complexa, né? Da existência ali do universo masculino. E sem dúvida, assim, sermos habilitados, né, para tentar, né? E na dupla, né, porque aqui na nossa conversa muitas vezes me veio a ideia do elo, né? O elo conjugal, né? No fundo, na minha opinião, tudo passa por isso, né? Como que o elo conjugal se mostrará na sua capacidade dinâmica, adaptativa, construtiva, para passar por tudo, né? Seja no nascimento, que é uma crise, seja aos 2 anos da idade, que é um outro momento da criança, que ela está se tornando mais ela, um serzinho, uma identidade, e que, claro, que isso não vem limpo, lindamente, vem com transtornos, com
aquele momento, né, que até chamam de Terrible Two, né, Uhum. os 2 anos da criança, que é um momento incrível, mas que vem com uma crise Mini individual, adolescente. assim como dos 5, dos 7, dos 12, vão ter várias ao longo do Ah, processo. Então, nesse lado assim da conjugalidade, na minha visão, assim, tudo versa em torno desse elo, né? Disso que foi construído entre a dupla, ao longo do tempo ou durante o tempo. Né? Isso é uma coisa que a gente costuma falar bastante, assim, como que a qualidade da relação conjugal prévia até a esse momento aí da paternidade, ela é fundamental agora, né? Muita gente, muitas vezes, né, alguns casais falam que, então vamos ter um filho para ver se resolve o casamento, e pera lá, assim, não é isso. Na verdade, vai talvez destruir mesmo o casamento, porque toda essa construção, ela é fundamental também para esse exercício da paternidade depois, né? A conjugalidade e a paternidade são papéis diferentes, mas que são totalmente ligados um ao outro, e por isso que a gente está trazendo o tempo inteiro aqui juntos, né? Não dá para a gente separar, não nesse momento, né? Obviamente. Sem dúvida, sem dúvida. Né? eu me sinto assim um pouco otimista, assim, não sei você, sabe, Marcelo, mas de pensar até assim, no doutorado eu estou estudando também essa coisa dos meninos, né, assim, num viés bem específico da violência e tal, mas eu até fico pensando assim em histórias da minha família, né, meu pai fala que meu avô olhava para ele trocando as nossas fraldas e falava que ele nunca tinha feito isso, assim, que ele achava um absurdo meu pai fazer, né? E que talvez meu pai fazer isso naquele momento fosse uma coisa já um pouco extraordinária, e que eu acho que hoje isso talvez, né, esteja ainda menos, ainda mais comum, né? E agora talvez não participar disso seja o extraordinário. Então acho que me dá uma sensação de que, enfim, né, a gente pode estar caminhando aí para um patamar de mais equilíbrio, assim, né? E não sei você, mas eu fico com uma sensação um pouco otimista, assim. Não, eu acho. Né? Eu não gosto muito de pensar assim no conceito de uma nova paternidade, né? Porque sempre foi nova, né? A Nem cada geração, paternidade ativa, né? Esse termo sim, não faz porque sempre sentido. foi nova, sempre foi de acordo com o contexto, de acordo com a época, do momento. Vejo sim, concordo com essa esperança, né? Embora eu veja ela avançando timidamente. Né? Me arrisco a dizer que ainda é o extraordinário, né? Pensando Uhum. assim no macro mesmo, né? Indo até além, pensando na realidade global, digamos assim, aí é extraordinário do extraordinário mesmo, né? Mas que avança, né? E isso é muito nutritivo mesmo, encorajador, né? Para o projeto, para o ser pai, para termos referências, né? E de que geração a geração a coisa vai ficando a nossa, né? Que é brindada aí com o recurso da informação, que serve tanto para ajudar, mas também para confundir muito, né? Uhum. Mas E que a gera coisa está avançando. sofrimento também, né? Uhum. De Uhum. idealizações, inclusive, regras, né? De como tem que ser, né? Essa coisa da receita, né? De uma receita, de como ser pai, que também é motivo de muito sofrimento. Mas eu vejo esse avanço sim, são vários coletivos, são outras rodas ao redor aí do Brasil, do próprio DF acontecendo, né? Timidamente a coisa vai se avançando e isso é muito legal de até fazer parte disso aí. Muito bom. Acho que a gente podia ficar assim muitas horas ainda falando sobre isso, né? Mas acho que a gente conseguiu, dentro desses depoimentos, assim, abarcar bastante coisa, né, a respeito dessa temática que a gente trouxe. E eu queria, de repente, da gente propor da gente pensar um pouco como que a ferramenta, né, assim, o processo terapêutico, seja ele qual for, pode ajudar nesse momento né, da paternidade, da conjugalidade, para a gente pensar aqui um pouquinho. E assim, né, com essa aproximação com o masculino, mais especialmente com pais, né, a gente entra muito em contato com isso que eu já falei, né, do medo paterno, né, da angústia e do sofrimento que às vezes é ser pai. Se não é uma angústia, se não é um sofrimento, provavelmente é um estresse, é uma carga, é uma responsabilidade, é uma coisa nova a gerir, a equilibrar para a vida, né. Também entrei muito em contato assim com a depressão paterna, né?
como até meio que uma analogia a uma depressão pós-parto, né? Só que atribuída a outros fatores mais que sim, né? Um momento ali de teste em que a gente se sente às vezes incapaz e quebra, né? Entre várias outras questões, né? Que o local ali paterno nos testa, eu diria, né? Nos coloca ali em exercício, né? Então, assumir a nossa vulnerabilidade, né? Que nesse discurso de firmeza, nesse discurso de fortaleza, que às vezes é designado ao homem, né? Homem chora sim, homem tem suas fragilidades sim, homem pode pedir ajuda e orientação sim, homem pode se abrir num coletivo e isso ser respeitoso e até amoroso, por que não dizer sim, isso acontece, né? Então, falando tudo isso assim para esse olhar, né, de que tanto as terapias, né, no nosso caso, conjugais, familiares, ou mesmo individuais, como eu diria outras terapias com T minúsculo, né, que são as vivências terapêuticas, o abrir-se com um amigo, o chegar nessa mulher e perguntar, e aí, você está bem? E eu estou bem? Né? Falar sobre o lado do sentimento, que a gente é tão distanciado, né? E que, obviamente, um contexto terapêutico, psicoterapêutico, tem mais ferramentas, tem um respaldo bacana para acolher e desenvolver, né? E caminhar junto, né? Que a terapia é muito disso, assim, de um caminhar junto com as pessoas em momentos críticos, né? Então, aproveito até para fazer um convite, né? Para Sim, as eu ia até rodas, falar isso. né? A gente não é muito virtual, né? A gente gosta de dizer que é muito do real, do olho no olho, do pele com pele ali, de uma roda presencial, mas esse ano foi muito diferente, né? Sim. Então a gente foi para o mundo virtual, as rodas online, o Instagram, que é um pouco tímido, mas também é o nosso contato aí com o mundo, né? @Pai na Roda. Um convite mesmo, né, para os homens ou as mulheres que estiverem ouvindo e acharem que esse espaço pode ser interessante para os amigos ou para o próprio cônjuge ou para o homem da dupla, né? Uhum. E além disso, né, os casais homoafetivos, os pais solteiros, quem não vai estar aqui mais ou menos nessa conversa da conjugalidade, porque lá é um espaço, inicialmente não é terapêutico, não é essa proposta, mas como eu falei, acaba sendo, né? Inevitável, né, ser terapêutico. Isso. Legal, muito bom esse convite. E eu fico pensando até como é legal, assim, essa ideia desse grupo, Marcelo, como uma forma preventiva, assim, a gente traz muito isso aqui, sabe? A gente tem muita dificuldade, eu acho que até é uma questão, assim, da nossa cultura, de pensar preventivamente, assim, mas como que o espaço terapêutico, ele pode trazer essas reflexões e essas preparações para esse momento que é tão difícil, tão delicado, né? Você falou aí também que vocês têm o grupo dos pais grávidos, então acho que é super interessante a proposta e a gente pensar nisso, assim, a terapia também como uma questão preventiva. Sim. E o falar sobre, né? Então, acho que também vem aí o nosso agradecimento a todos os homens que mandaram os depoimentos para a gente, né? Alguns foi engraçado porque algumas mulheres que a gente pediu, você pode falar com seu companheiro e tal, e aí elas mesmas já respondiam assim, vou ver, mas ele não gosta muito de falar, vou ver, mas acho que ele nem pensa sobre isso e tal, e na verdade a gente recebeu depoimentos muito legais, né? Não foi possível ler todos, compartilhar, mas acho que esse uma dica, assim, já é um treino, né? Mais ou menos do que é super importante fazer, que é pensar sobre, né? Partilhar isso aí com as pessoas e tal. Então, obrigada aí para todos. E eu acho que esse. Quando se entra em contato. Exato. Acho Eu que é um recebi, pouco inclusive, eu tô lembrando aqui que uma das pessoas que mandou o depoimento me agradeceu, falou assim, obrigada pela oportunidade de eu entrar em contato com isso tudo. Na verdade, foi terapêutico para mim. E é tão legal, assim, ouvir isso. Foi só um momento que pediu para escrever, assim. O tanto que isso também pode ser bom. Foi muito bacana. Sim. É muito legal, assim, a maioria, eu diria uns 60, 70% das pessoas que vão por sugestão da companheira, né? Até para salientar, assim, que até os que vão ali, que eu já falei, né?
já é quem se dispõe a uma roda de homens, tal, na segunda noite, tal. Ainda assim, às vezes precisou de um incentivo, né, de um encorajamento, às vezes até de um imperativo, assim, vai lá, pelo menos em uma, a gente ouve um pouco desses relatos, né? Experimenta, né? Isso. E falar de paternidade vai para a conjugalidade, vai para a individualidade, é um caminho para o autoconhecimento incrível também, falando nesse ponto terapêutico, né? A gente percebe ali onde moram algumas das nossas limitações ou neuroses mais profundas mesmo. Só para colocar que nesse elo, no fundo, tudo que é desse elo conjugal passa pela comunicação, pela troca, né? Pelo diálogo da dupla. Então, muito bacana esse depoimento aí que a Beatriz coloca também. Muito Com bom. certeza. Legal. Bom, acho que é isso, assim, né? Como a Bia falou, a gente podia continuar conversando bastante. Quem sabe a gente não tem outros repetecos aí com você de novo, Marcelo. Mas obrigada de novo aí pela sua disponibilidade. Foi ótimo conhecer seu projeto. É muito legal a gente pensar nessa parceria aí, futura, enfim. Então a gente fiquei também à sua disposição para continuar trocando. Sim. E aí, vamos lá, então, falar um pouco das nossas dicas e sugestões culturais antes da gente finalizar com... Bom, então a gente ficou tentando pensar em trazer sugestões que tivessem a ver com conjugalidade e paternidade. A gente acha que teve até um pouco de dificuldade, então talvez as dicas fiquem mais em torno aí da paternidade, né? Então, na verdade, o primeiro livro é uma trilogia, chama Trilogia do Adeus, do João Anzanello Carrascosa. É lindo, né, Bia? Você leu recentemente. Nossa, maravilhoso. E vale super a pena, assim, são curtinhos até. E cada livro é da perspectiva de um pai diferente, então vale a pena. Quer dizer, de um personagem diferente, né? E como filme, a gente pensou em sugerir Capitão Fantástico, que é um filme de 2016, que também traz várias provocações aí a respeito de uma paternidade, né? De um exercício aí de uma paternidade. Olha aí, Marcelo, você tem alguma sugestão de filme? Tenho também, né, na verdade, assim, no âmbito da cultura, né, do que pode ser mais acessível, disponível, tenho um podcast primeiro, né, que é o do Homem Paterno, do Tiago Cotti, que fala exatamente sobre puerpério e sexualidade. Eu não sei ao certo qual é o episódio, mas é fácil de buscar. Coloca. Uhum. Tem um documentário recente que foi lançado pela Apple TV, né, não sei se vai ser fácil acesso, que é Pais, né? Então traz vários relatos e aí concordo que é mais voltado à paternidade, mas não tem como falar da paternidade sem misturar muito com a questão conjugal, né? Sem colocar essa lente. E principalmente um filme japonês que eu não lembro ao certo o nome do diretor, porque é uma linguagem japonesa, para mim foi mais difícil, chamado Pais e Filhos, né? Que mostra uma trama muito interessante de dois filhos que são trocados na maternidade e de repente tem uma retroca, né, uma destroca, e como que no eixo paterno, né, as duas famílias acabam vivendo essa mesma situação de formas tão antagônicas, né, e duas figuras de pais ali com estruturas, valores e princípios tão diferentes, assim, acho que é um bom prato aí para a gente refletir também. Legal, muito bom. E aí também a gente separou duas séries. Bom, a primeira acho que a gente poderia falar dela em todos, porque a gente ama, todo mundo já sabe, que é o This Is Us. Essa série também vai trazer conjugalidade misturada com paternidade aí ao longo de todas as temporadas. Mas a gente pensou também bem especificamente a terceira temporada, que vai trazer uma perspectiva de dois personagens, né, de um casal, bem legal. Então, vale a pena assistir. E a outra série foi Modern Family. A gente também já recomendou ela aqui em outros momentos. Essa é uma série que dá para ver assim, picada. Então eu escolhi da primeira temporada o episódio 23, que traz um pouco... São vários casais vivendo essas questões da conjugalidade de forma diferente. É bem legal. E aí de podcast também, a gente separou dois. O primeiro é do Tricô de Paz, a gente também já indicou várias vezes aqui o Tricô de Paz, é bem legal. O episódio 22, que chama Parceria e Relacionamento Pós-Filhos. E o segundo podcast é o Sinuca de Bico,
que é o episódio número 7, chama Parceria. Se eu não me engano, inclusive, um participa do episódio do outro. Assim, o Sinuca de Bico participa no do Tricô de Paz, nesse episódio especificamente. Isso aí. Então é isso, gente. Obrigada de novo, Marcelo. Eu que agradeço novamente pelo espaço, pela troca. Legal conhecer vocês, né? E muito gratificante, né? Poder ter voz um pouco, né? Conseguir trazer um pouco dessa mensagem, né? Dessas provocações, reflexões com vocês, né? A gente tem uma mesma origem, pelo menos profissionalmente falando, academicamente falando, e muito bacana. Tomara que possa virar outras parcerias. Daqui a pouco eu vou chamar vocês. Foi muito bom ter você, foi super importante, Marcela. Obrigada mesmo, de verdade. Valeu, eu que agradeço. Então tá, gente, a gente se vê no próximo episódio e qualquer coisa, deixem aí as suas sugestões pra gente. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.